Gostaria de uma orientação do Jorge de como estudar o livro Evolução em Dois Mundos, pois, apesar de ter lido bastante, várias obras, esse livro em especial, tenho muita dificuldade de compreensão, assim como também mecanismo Da da mediunidade. mediunidade. Essas duas obras, das 16 que André Luiz deixou, são as mais difíceis para ler. Eu diria até que de toda a literatura de Chico, são as duas obras mais difíceis. Elas são bem complicadas. Evolução em Dois Mundos é Espiritismo e Biologia. E Mecanismo da Mediunidade, a mediunidade é física. Então, um é biologia e o outro é física. Muitos termos técnicos. Realmente é uma obra bem complexa para estudar. Porque tem muitos termos que a gente não tem intimidade, leptotrix, um monte de nomes estranhos, trilobites. Então, você tem que conhecer de biologia, conhecer da evolução. Você tem que estudar primeiro a evolução do ponto de vista material. Se eu pudesse dar uma sugestão para a leitura do Evolução em Dois Mundos, eu diria o seguinte: o difícil é a primeira parte, que são aquela discussão sobre a evolução anímica. A segunda é mais fácil, porque são perguntas e respostas, mais tranquilo. Mas os primeiros capítulos, que constam a primeira parte, vai fazendo toda a evolução desde o primeiro ponto lá do período pré-cambriano da Terra, é mais complicado. Então, o que sugiro? Pegue uma obra de biologia do ensino médio, uma obra dessas que o pessoal estuda aí, o ensino do primeiro, segundo, terceiro ano, e vai estudar sobre a evolução das espécies do ponto de vista material. Dar uma lida, aprender sobre Darwin, sobre Lamarck, sobre Hugo de Vries, mutação, processo de mutação adaptativa, degenerativa, estudar a biologia pela biologia, leis de Mendel, a evolução, pegar a teoria heterotrófica da origem da vida de Oparin, os experimentos de Leeuwenhoek, de Pasteur, as experiências que aconteceram de Fermi, Francesco Redi, que fazia experiência com peixe, experiências de Avogadro, Aldovandro, Francesco Redi, Leeuwenhoek, Hillman, todas as experiências que foram feitas no século XVIII, XIX, para um pouco de Linneu para estudar sobre a evolução da nomenclatura dos seres. Estudar isso. Depois que você dominar essa parte aí da evolução, do mecanismo da estrutura da evolução dos seres, tipo, agora está na hora. Agora nós vamos estudar. Aí você vai ler. E existe um livrinho que é bom para ajudar. Eu não sei se ele ainda existe. Existia na época assim que eu era mais novo. Uns 30 anos atrás tinha. Chama-se Elucidário de Evolução em Dois Mundos. Não sei se ainda edita. O Elucidário de Evolução em Dois Mundos é um dicionário que ajuda a entender cada termo. Então, você vai lendo, pega o elucidário, porque ele não é um dicionário comum. Ele é um dicionário que está focado no sentido que a palavra está usada no texto. Porque, às vezes, você vai no dicionário, na enciclopédia, você não consegue, não entender do mesmo jeito. O que ele falou lá é a mesma coisa que eu não entendi. Então, o elucidário, ele tem exatamente o propósito. Entendi. Aí você vai lendo com o elucidário junto. Então, é uma obra que ajuda bastante nesse sentido. Então, para estudar a evolução em dois mundos, minha recomendação, estudar o ensino médio, pegar esse monte de cientista que eu falei aí, que estudou sobre o surgimento da vida e a evolução, desde Oparin até Hugo de Vries, todos esses estudos. E depois, para estudar o mecanismo da mediunidade, é física. Aí tem que estudar física. Aí é mais chato, porque é mais difícil de achar, porque esse material não está no ensino médio. Porque são as experiências de Planck, são as experiências de Volt, de Ampère, Faraday, que a gente estuda até no ensino médio, mas a gente estuda mais nitidamente na faculdade, nos primeiros anos de engenharia, estuda melhor isso. Mas, de repente, a física do ensino médio já vai dar uma boa visão.
terceiro ano do ensino médio, quando estuda eletricidade e eletromagnetismo, vai ajudar a gente a entender certas coisas que estão contidas no livro Mecanismo da Mediunidade. Mas não se apavore, não. É difícil mesmo, é complicado. Eu lembro que quando eu era novinho, a gente montou um grupo de estudo para fazer o estudo dessa obra. O Alberto era que comandava e a gente sentava para estudar. Éramos poucas pessoas sentados para estudar o mecanismo da mediunidade, porque era muita física e era mais complicado. O Evolução em Dois Mundos, o Alberto era médico, era mais fácil para ele, mas o mecanismo da mediunidade era mais complicado. A gente estudava capítulo a capítulo para tentar decifrar aqueles enigmas da física que tinha ali. Mas é difícil mesmo, não é fácil não. Não se sinta desconfortável, porque é difícil para muita gente também.